Vamos lá, gente? Tudo bem? Então vamos começar aqui, né? Dando continuidade ao nosso conteúdo para vocês. Bom, que eu gostaria que vocês ficassem bastante atentos, que eu havia parado na última aula, eu estava falando para vocês sobre imigração. Com relação à imigração, tem alguns pontos que são necessários para a gente aqui. Essa vinda de imigrantes para o Brasil, ela está motivada por alguns fatores. Entre eles, a Primavera dos Povos, em 1848, acarretada por uma grande crise econômica que atingia toda a Europa neste momento. Segundo ponto, que nós temos, essa crise ela é tão avassaladora que a intenção ali das pessoas era buscar um lugar. Além da crise, a primavera dos povos, a desigualdade social, a concentração de renda, são fatores sociais que influenciavam naquele momento a sociedade europeia. E aí vem um detalhe especial. Havia também as guerras de unificação italiana e alemã que começavam a dar os seus primeiros passos nesse momento. Bom, por outro lado, havia uma situação que é conhecida por nós como crise do escravismo. Nós temos ali uma dificuldade de obter escravos do litoral africano e atravessá-los ele. Isso porque em 1845 a Inglaterra ela aprovou a lei Bill-Alberdin, que proibia o tráfico negreiro para o Brasil. Então você vai ter o surgimento dos grandes navios negreiros, que ali vai fazer algumas camuflagens nesses navios. Nesses navios você irá esconder os negros, trazer mercadorias da África, para que quando fossem abordados navios brasileiros por navios ingleses, não se perceberem que havia negros. Então são colocados os negros em situações extremamente devastadoras, ao fundo dos navios, em cima, um monte de mercadoria, e a maioria dos negros que chegavam ao Brasil chegavam mortos. Essa situação das ações da Inglaterra irão fazer com que o preço do valor do escravo possa subir muito dentro do Brasil. Mas há um outro ponto. Nós temos a necessidade de mão de obra no Brasil, plantio de café. O café da região do Oeste Paulista crescia a valores volumosos ali. Lembrando que o Oeste Paulista não é a região de Presidente Prudente, Marília, Paraguaçu. Essa região, ela nem era conhecida na época. A região que eu estou falando de Oeste Paulista é o Nordeste do estado de São Paulo, o Norte e Nordeste do estado de São Paulo. Isso daí dado uma distância entre o Oceano Atlântico e o interior do Brasil. Essa é a relação que você precisa ficar atento. Eu preciso de braços para esta situação, preciso de braços, de gente para trabalhar. Como você tem uma situação de crise lá, você vai ter aí vários latifundiários brasileiros se aproveitando de todos os problemas que haviam na Europa e oferecendo às pessoas da Europa a oportunidade para vir para o Brasil e obter a sua terra, a partir da figura do seu trabalho, a partir da figura do seu esforço. Então é feita uma propaganda enorme do Brasil para atrair essas pessoas para o nosso território. Esses indivíduos vêm para trabalhar nas lavouras de café e tendo ali a oportunidade de comprarem a sua terra ou obterem a sua terra de alguma forma. Bom, nessa situação toda, outra coisa que nos fortalece no nosso questionamento é a questão do mito do embranquecimento. Nós estamos passando pelo final da metade do século XIX e há uma força muito grande da figura do cientificismo ligado à segunda revolução industrial. Começa a se questionar por que os europeus avançaram tanto ali na questão da industrialização e outros povos não. É aí que vai dar força para a questão do mito do embranquecimento e principalmente por causa das primeiras publicações do darwinismo, ali do Charles Darwin falando sobre a seleção natural. Então muitas vezes vai ser feita a justificativa que ele foi feita ali de forma no mundo e aí tentaram colocar até Deus no meio, que Deus escolheu as pessoas que deveriam se ensinar
que deveriam ensinar aos outros povos, que deveriam assumir um fardo de fazer ao restante da população se evoluir, o famoso fardo do homem branco. Então, defende-se em um mundo que o homem branco é uma raça superior. O termo raça é construído nesta época, meus caros alunos. E o termo raça, ele tem um significado aí específico: supervalorizar aí a figura do homem branco. Nesta época, começa a ter ideias no Brasil que irão influenciar o brasileiro, que o melhor seria para que nós, brasileiros, tivéssemos uma economia, uma política, uma coisa que fizesse o Brasil crescer, ter a maioria da população que fosse branca ali. E aí muito do atraso estaria ligado à raça daquelas pessoas que estavam no Brasil. No caso primitivo indígena e do outro lado a figura do negro. Como essas duas populações eram a maioria, a defesa é de eliminá-las e promover um grande embranquecimento. Fortalece também a vinda a esta situação de brancos imigrantes vindos para o Brasil. Porque nós temos também as teorias de Chamberlain, que vai falar da superioridade das raças, Gobineau, que vai falar contra a miscigenação, e o Ratzel, que vai trabalhar sobre o determinismo aí geográfico. E aí a justificativa: por que na Europa é rica? Porque você nasce na Europa, a Europa é melhor. E a raça ali, tudo isso é construído agora, como se o indivíduo fosse determinado pelo meio em que ele vive. Por outro lado, nós temos aqui o surgimento da antropologia britânica, que se destaca aqui no teórico, que é o Edward Burnet Tyler. Ele vai falar da visão do universalismo. Segundo Edward Burnet Tyler, ele fala que todas as culturas, elas têm o mesmo objetivo comum. Umas ali tiveram a sua evolução mais devagar e outras ali chegaram a uma situação mais avançada. E ele coloca a justificativa disso, da avançada, pela figura do europeu cristão. Ele fala que as sociedades começam lá com o animismo com relação à religião, depois o politeísmo e por último o monoteísmo. Então é essa a ideia onde ele vai estar trabalhando a partir da religião e com o estudo da antropologia, homeologia, estudo, para estar falando sobre a evolução do homem branco europeu. Essas ideias irão contribuir para que no Brasil se tenha uma visão de embranquecer a população brasileira. É disso daí que você vai até poder compreender as bases ali desse racismo estrutural que nós vivemos no Brasil. Por outro lado, o que acaba acontecendo, nós temos a vinda de um volume enorme de imigrantes para o Brasil, só que esses imigrantes não conseguem obter as suas terras, desde ali do início de 1850. E por que não conseguem? Porque o cara trabalha 15, 20 anos e chega num determinado momento que ele vai questionar o proprietário da terra, fala: olha, eu já passei tempo suficiente aqui, eu acho que eu mereço a terra, eu já trabalhei para o senhor e já paguei minha viagem. E aí o proprietário diz o seguinte: é necessário também que você pague aquilo que você utiliza para se alimentar, aquilo que você pegue na venda. De repente ficaria lá na venda, pegar a caderneta, a hora que ele olhava lá, ele havia, por exemplo, pego 10 quilos de carne, estava marcado ali, olha, 10 quilos de carne é muita coisa, 100 quilos. Ele pegou 1 quilo de feijão, marcava-se 20. Eram umas coisas exorbitantes. Ele questionava: pô, mas eu peguei 1 quilo só, por que está marcado 20? Eu peguei 2 quilos, por que está marcado 30? O cara fala que aquilo é o jugo. E isso impede o imigrante de sair da sua terra, não dando a ele a liberdade, enquanto ele não acertasse a conta que estava sendo cobrado, juros extremamente abusivos dele naquele momento. Muitos italianos escrevem cartas aos seus familiares dizendo o seguinte: que o Brasil era um país que não escravizava apenas o homem branco, mas não escravizava apenas o homem negro, mas ele escraviza também o homem branco. A imagem do Brasil cai para a ruína. E lá por volta de 1875, 80, se vira um buchiche enorme na Europa, ao ponto que Dom Pedro II
começa a trazer os imigrantes para o Brasil. Tanto é que quando você olha os gráficos sobre imigração, você vai perceber que a partir de 75 há um aumento muito grande no século XIX. E esses indivíduos estarão no processo de ocupação para a região sul do Brasil. Então, o Estado brasileiro fornece terras para ali cumprir a promessa para aquelas pessoas de terras do Brasil. Então, meio que você tem um processo de uma, entre aspas, reforma agrária, para tentar melhorar a imagem. Fora não só as terras do sul, mas um processo também para o interior do estado de São Paulo também, começa você ter ali uma ocupação. Outro ponto importante é a própria questão escravista, né? E aí eu quero ligar a isso também. Nós temos a lei Bill Aberdeen, que proíbe o tráfico negreiro, mas não pense que a Inglaterra é boazinha proibindo o tráfico negreiro. O que a Inglaterra quer é mercado consumidor na África. Só que a justificativa para a lei Bill Aberdeen, 1845 para a Inglaterra, ela é bem interessante, pois ela remonta ao primeiro reinado. A Inglaterra diz que quando ela assinou o acordo, juntamente com o Brasil, de reconhecimento da independência do Brasil, o Brasil reafirmou os tratados de 1810, ali que é o Navegação e Comércio, Aliança e Amizade. E foi incorporada uma outra coisa, que o Brasil terminaria com o tráfico negreiro em 3 anos. Então, em 1830, não era para mais ter tráfico negreiro. E esse documento, o Brasil autorizava a Inglaterra a aprisionar os navios brasileiros que estivessem praticando o tráfico negreiro de 1831 a 1845. Tanto é que eu já mencionei a vocês que o padre Diogo Feijó, que era o nosso ministro da Justiça, manda um projeto para o Congresso que é aprovado, que é a famosa Lei Feijó, que proibia ali que dizia, vamos melhorar a situação, que todo negro que entrasse no Brasil estaria liberto. Porém, essa é a famosa lei conhecida como Lei para Inglês Ver, porque não era liberto coisíssima nenhuma. O cara continuava como escravo. Não é à toa que um negro chamado Luiz Gama, que quando criança foi educado a aprender a ler e escrever, era um autodidata, ali ele utilizou a Lei Feijó para libertar, no caso, uma quantidade enorme de escravos no Brasil. Outro ponto que nos chama a atenção é que Luiz Gama não viu a abolição, ele não conheceu a abolição. Por outro lado, ele foi um cara que contribuiu muito nesse ponto. Nós temos aqui um outro fator, a tarifa Alves Branco. A tarifa Alves Branco é a justificativa brasileira. A justificativa brasileira é a seguinte, que o governo inglês se utilizou da tarifa Alves Branco para fazer a lei Bill Aberdeen. Galera, não faz sentido esse tipo de coisa. Por que não faz sentido? Porque em um ano, com a tarifa Alves Branco, não dá para consolidar o Brasil com uma situação de concorrência com a Inglaterra ali ainda. É muito recente. É impossível aqui. A justificativa inglesa, e não defendendo os ingleses, eles agem ali, lógico, com o mercado consumidor na África, mas havia um acordo que não estava sendo cumprido pelo Brasil nesse momento. Até que em 1850 nós temos a lei que vai determinar o fim do tráfico negreiro no Brasil. Então ela encerra em 1850? Ela encerra em 1850 ali o tráfico negreiro. Ponto final. Mas professor, quando eu pego os gráficos da época, eu percebo que em 1845, mesmo tendo a proibição, há um aumento do número de negros entrando no Brasil. Tudo isso entrando de forma clandestina? Alguns sim, mas é um fator que você deve ficar atento. Muitos navios que traziam negros para o Brasil eram navios de bandeira norte-americana, que não eram revistados pela Marinha Inglesa, que priorizava ali a fiscalização em navios brasileiros, pois isso já era um mecanismo muito utilizado, o tráfico negreiro, pelo próprio Império Brasileiro, anteriormente pelo Império Português. E aí nós temos o tráfico interprovincial, a venda de escravos do Nordeste
para a região sudeste aí também. Bom, outro fator importante será o aumento do valor do escravo, conforme eu já mencionei a vocês. E nós temos nessa relação entre o Nordeste e o Sudeste as relações culturais, o que vai bater com o sincretismo religioso. O que é isso? É quando eu tenho mistura de traços religiosos ali que vão se destacar para nós nesse momento. Por exemplo, um deles, nós temos ali que os negros utilizavam, chegavam do Nordeste, no Sudeste, santos da Igreja Católica para simbolizar deuses africanos e praticar os seus rituais. Eles não eram presos e não sofriam nenhum tipo de ataque, porque muitas vezes o dono da fazenda, ele acreditava que aquela era a forma de manifestação do negro em relação ao cristianismo e acabava passando batido. De certa forma também, uma outra forma de sobrevivência cultural nessa época é a capoeira, que é uma arte marcial que não poderia ser praticada no Brasil, mas era feito como se fosse uma dança aí. Meus caros ilustres alunos, até o